Olá, boas-vindas a mais uma análise técnica criada pela Ford College. Hoje a gente vai construir uma ponte, mas calma, não é do tipo que precisa de cimento, não. Nós vamos ligar a arquitetura de tokens que a gente já conhece bem lá do ecossistema Ethereum direto para a Solana Virtual Machine. O nosso foco aqui? Desvendar os NFTs Metaplex, entender como os metadados funcionam na prática e, o mais bacana, fazer um mapeamento exato do padrão ERC721 para a realidade da Solana. É um tema fascinante porque exige uma virada de chave fundamental na forma como a gente pensa sobre o que realmente compõe um token não fungível. Então, vamos mergulhar nessa. O nosso roteiro de hoje é super direto. Passaremos pela introdução à identidade Web3, vamos dissecar o padrão Metaplex, fazer um mapeamento direto do ERC721, explorar 3 modelos mentais que vão salvar a sua vida e fechar unindo as peças com coleções e royalties. Bora lá? Parte 1. Introdução à identidade Web3. O que será que existe além dos simples saldos, hein? Bom, para quem acompanhou a nossa explicação anterior sobre o SPL Token Program, já ficou claro que a Solana separa as coisas de um jeito bem pragmático. Um mint dita as regras globais e a conta de token associada, a nossa famosa ATA, guarda o saldo. Mas espera aí, se a tubulação cuida só dos números, onde é que mora a alma do NFT? Onde fica a arte, os atributos, aquela identidade única? No Ethereum, o padrão ERC721 joga tudo isso dentro do mesmo contrato inteligente, num pacotão só. Já a Solana faz diferente, ela desacopla totalmente essas responsabilidades. O que nos leva à parte 2, dissecando o padrão Metaplex e a sua camada descritiva. É exatamente aqui que o programa de metadados do Metaplex entra em cena para dar vida às coisas. Todo NFT padrão do Metaplex precisa de 3 pilares trabalhando juntos, em perfeita harmonia. Primeiro, a conta de mint, que para um NFT tem uma oferta estrita de exatamente 1, com 0 casas decimais. Segundo, a conta de token associada, a ATA, que aponta exatamente quem detém aquele ativo. E o terceiro e novo elemento, a conta de metadados. Ela é uma PDA, uma Program Derived Address derivada do Mint, que tem a função de guardar as informações descritivas direto na rede. É ela que fornece uma âncora padronizada e confiável para os marketplaces lerem. Mas olha só que interessante. Existe uma separação muito rígida de responsabilidades aqui. A rede evita, de propósito, jogar arquivos pesados na blockchain. Afinal de contas, ninguém quer pagar taxas absurdas só para hospedar um JPEG de altíssima resolução, certo? Então, a conta de metadados on-chain guarda apenas um apontador, um URL, além de alguns sinais compactos de confiança e flags. O conteúdo pesado mesmo, tipo o arquivo JSON com o nome, a descrição e a arte gráfica, vive off-chain. Vai ficar lá de forma descentralizada no IPFS ou no Arweave. Basicamente, a conta na Solana atua como a âncora de segurança, enquanto o JSON é a vitrine. Ah, e tem um detalhe super importante quando a gente fala de obras que não são cópias únicas, como uma coleção limitada. O Metaplex usa um conceito chamado Master Edition. Imagina isso como uma PDA adicional que o programa gerencia de perto. Ela preserva aquela ligação criptográfica com os metadados principais, mas permite que se crie um conjunto controlado de reproduções limitadas. Cada cópia ganha o seu próprio número de edição, sem precisar ficar duplicando aquele monte de manifestos JSON off-chain sem necessidade. Bem inteligente. Entrando na parte 3, mapeamento direto do ERC721. Vamos traduzir esses conceitos na prática. Esse é um momento vital para quem desenvolve e está migrando do ecossistema Ethereum. Aquele contrato monolítico gigantesco que a gente conhece tão bem foi todo fatiado na Solana. Funciona assim: o que no Ethereum é o endereço do contrato inteligente, na Solana vira a chave pública do SPL Mint. O Token ID se traduz na própria chave pública do Mint, que já é única por NFT, ou no número da edição. E o proprietário do token é simplesmente quem controla a ATA para aquele Mint específico. Já o famoso Token URI mapeia de forma perfeita para o campo URI lá dentro da conta de metadata. E os atributos da arte continuam no manifesto JSON off-chain, tranquilamente. Para fechar, os royalties na Solana são sinalizados por uma lista de criadores e um campo numérico na própria conta de metadata. Resumindo a história, está tudo lá, só que magicamente distribuído em uma arquitetura modular. Parte 4. 3 modelos mentais-chave. Vamos criar algumas âncoras visuais na cabeça. Navegar por todas essas contas espalhadas pode dar um nó na cabeça no começo, é super normal. Para deixar tudo intuitivo, a nossa primeira metáfora é o catálogo de biblioteca.
Pense na conta de metadados como a ficha de um livro no catálogo de uma biblioteca gigantesca. O catálogo diz o título, o autor e em qual prateleira o livro está. Mas o detalhe de ouro é, quando alguém pega o livro físico e leva para outra estante, a ficha no catálogo central nunca sai do lugar. E mais, ela não muda a sua essência. Ela continua descrevendo a obra perfeitamente, não importa com quem o livro esteja no momento. Ou seja, os metadados persistem independentemente de quem tem a posse. A segunda metáfora é o certificado de autenticidade. Os criadores listados e as porcentagens de royalties funcionam como um documento de proveniência colado bem ali, junto daquela ficha do catálogo. Esse documento lista quem contribuiu para a obra e carimba que ela é real e autêntica. Se uma galeria ou uma autoridade de coleção bater um carimbo validando esse certificado, excelente. O ativo ganha confiança. Mas detalhe, isso não dá a eles o direito de invadir a casa de ninguém e transferir a obra física. A validação é totalmente isolada da transferência de direitos. O que nos leva à terceira metáfora, a caixa de propriedade. Imagine o SPL Mint e a ata como uma caixa forte física, um cofre. Ter essa caixa na mão é o que garante o seu controle prático sobre o ativo. Quando a gente transfere um NFT na blockchain, o que rola de verdade é que essa caixa é movida da posse de uma pessoa para de outra. E como a gente acabou de ver, mover a caixa atualiza o controle ali no nível do SPL, mas deixa o catálogo da biblioteca e o certificado de autenticidade completamente intactos e inalterados. Não mexe em nada lá. E chegamos à parte 5, coleções, royalties e a nossa conclusão. Vamos unir as peças e ver como isso funciona no mundo real. Tem um ponto de extrema importância sobre royalties na Solana que costuma gerar muita confusão. Eles não são impostos on-chain imutáveis executados unilateralmente pela rede toda vez que rola uma transferência, não. Na verdade, existe um campo chamado Seller Fee Basis Points. Ele é um valor declarativo que fica lá na conta de metadata. Por exemplo, se esse valor for 500, isso é um aviso claro aos marketplaces. Ei, a intenção aqui é cobrar 5% de royalties em vendas secundárias, ok? É um sinal forte, uma convenção on-chain que as plataformas leem para então aplicar na sua própria lógica de execução e contratos de marketplace. E como que funciona a verificação para saber se um NFT faz parte de uma coleção maior? Ocorre em etapas totalmente distintas. Primeiro, o mint do NFT é feito citando a coleção mãe. Depois, em um momento separado, uma autoridade da coleção vai lá e assina uma verificação on-chain. Essa assinatura muda uma flag específica chamada Verified para verdadeiro lá na conta de metadata. É exatamente por causa dessa flagzinha que os marketplaces exibem aquele selo de autenticidade brilhante. Mais uma vez, a autoridade prova a origem do NFT numa etapa que não tem nada a ver com quem é o dono do token. Olha, se for para sair dessa análise com apenas uma coisa na cabeça, que seja esta regra de ouro: separe identidade de propriedade. A conta de metadata é o nosso catálogo descritivo, enquanto a dupla SPL Mint e ATA aplicam um controle prático, a posse. Manter essa separação em mente é o grande segredo para não deixar os pressupostos antigos do RC721, tipo achar que os metadados mudam magicamente junto com uma transferência, causarem dor de cabeça na hora de construir na Solana. Para fixar tudo isso de verdade, a melhor dica é colocar a mão na massa. Abra um explorador de blogos da Solana e comece a inspecionar os metadados reais. Veja as contas por si mesmo. E fica aqui uma provocação para você pensar. Se a identidade é tão bem separada da propriedade nesse modelo, que outros tipos de dados complexos a gente poderia pendurar nessas identidades no futuro da Web3? É um prato cheio para a imaginação. Essa análise foi criada pela Forge College. Para mergulhar ainda mais fundo na transição do ecossistema Ethereum para Solana e acessar recursos e materiais avançados, é só dar um pulo no site forge.college. Um grande abraço e até a próxima exploração.